A gente então vai entrar hoje aí na administração da produção e operações, que é um setor que ele está dividido, né, esse estudo em três partes. Ele vai focar tanto na produção, que as empresas têm, o sistema de produção, a organização disso, como também ele vai abordar a questão que a gente chama de administração de materiais, tá? Administração de materiais é uma área que envolve estoque, envolve o cálculo da necessidade de mercadoria. Aqui, nesse que a gente vai começar, ele é um pouco mais histórico, ou seja, vocês vão entender na administração como é que foi essa evolução, a organização das empresas. Então, hoje a gente não vai ter nada ligado a cálculo. Talvez eu acho que no operações 2 ou 3 aí a gente tem uma coisinha lá, mas é bem tranquilo de fazer, tá? Que eu já tô até avisando, mas agenda 9, 10 e 11 tá ligado a isso. Aí depois a 12, a 13 pra frente aí é um pouco até mais tranquilo, porque envolve marketing, envolve mercado aí. Então eu vou entrar aqui, ó, na parte que fala sobre só a correção dos exercícios, apesar de muita gente não ter feito, né? Mas, ó, quando a gente fala de margem de contribuição, que a gente tinha visto na última aula, é a diferença que a gente tem entre o valor vendido e o custo que está apresentado aqui, o custo variável. Então, o primeiro lá era vendido a R$ 30, custo variável 9. Era só subtrair e chegava no 21. Teve algum aluno, eu acho que foi aluna, na verdade, que errou todos os cálculos do ponto de equilíbrio. Depois, eu não sei como é que vocês recebem esse feedback lá do AVA que eu mando. Não sei se é tipo uma mensagem de correio, mas eu coloquei lá que todos esses aqui de cálculo de equilíbrio tava errado. Porque o cálculo do ponto de equilíbrio, você vai dividir o valor do fixo pela margem de contribuição. Então, ó, deu 38,09, olha aí a letra B. E aí a gente sempre arredonda se tem um quebradinho para mais, porque a gente não consegue. Até a gente brincou semana passada, eu vou vender uma camiseta. E como é que eu vou vender 0,9 camiseta? Tipo, eu vou medir, vou tirar só a manga e vou vender. Ou então na padaria, como é que eu vou vender 0,9 pão? Apesar que o pão é por peso, mas eles não cortam o pão. Tipo, ah, não. Eu só tenho R$ 4, tá dando 4,20, ó. Corta aí o pão aí até dar esse valor de R$ 4. Então, a gente arredonda para mais porque esse é o seu ponto de equilíbrio, tá? Na segunda aqui, que era da chocolateria, a mesma coisa, só que a diferença, claro, são os valores, né? A pessoa vendia R$ 3 e R$ 1 era o valor do custo. Ah, agora foi? Beleza, Beatriz. No ponto de equilíbrio, R$ 1.200, dividido por 2, que era o valor aqui da margem, 600, tá? E eu não vou colocar o terceiro, mas a resposta seria 8,125, que era só fazer a divisão do mesmo jeito que a gente fez. Esse aqui é do bloco de notas. Ah, eu parei para até fazer isso porque é, esse daqui, alguns se confundiram no segundo e no primeiro. E aí eu vou dar uma explicada para a gente já começar aqui a agenda 9, porque eu acho que muitos de vocês não têm conhecimento aí do que significa depreciação, ou até não buscaram, né? Mas a depreciação, eu vou escrever enquanto eu falo, ela seria a perda de valor, tá? Então pensa assim, ó, você comprou o carro e aí esse carro, é, você sai da loja, ele já não vale mais o valor que valia. A mesma coisa se você tem uma máquina, você vai usando, ela vai desgastando. Hoje em dia, eu não sei aí do Guarujá, mas tá muito na moda em São Paulo, em algumas cidades, a questão do brechó. Mas não aquele brechó que você passa e é tudo feio, tudo bagunçado. É um brechó
tem alguns que até chamam de brechó chique, mas é uma forma mais organizada de fazer. As roupas, às vezes, são estilizadas e são roupas boas. E quando você compra roupa, é claro que ela perde o valor, até primeiro que você já usou, né? E vai desgastando. Sei lá, você tava com a calça, de repente a calça rasgou e aí começou a abrir e você de repente foi lá e fez um corte nela. Então a depreciação é isso, é a perda do valor do bem, né? Que é o, pode ser por causa natural, pode ser pelo uso, que é o desgaste. Causa natural, desgaste ou uso, tá? Eu coloquei aí. Por isso que é fixo, porque a depreciação, ela sempre ocorre. E aí eu não sei por isso que eu perguntei se buscaram ou não na internet, mas existe uma tabela para todos os bens que as empresas têm que aponta lá a depreciação. Então, o carro, por exemplo, são 5 anos. Aí você pega lá, vai, o carro custa R$ 60.000. Você vai dividir por 5, que seriam 5 anos. Aí você tem o valor da depreciação por ano. Ah, eu quero dividir então para descobrir por mês. Você pega o valor do carro, que é 60 mil, 5 anos são 60 meses, você divide. Vou colocar isso que eu estou falando aqui, ó. Você divide por 60 meses e aí a gente tem a depreciação do carro é igual a R$ 1.000 por mês, tá? Então a depreciação é isso, beleza? Se tiver dúvida, fala aí que eu explico de novo. Porque todo mês vai acontecer e por isso que ela é fixa, tá? O outro de baixo que muita gente estava errando era o encargo aí sobre o pagamento de prestador de serviço da produção. Nesse caso, o prestador de serviço na produção é assim, vai ter a produção, eu vou contratar ele. Então, se eu vou contratar, mediante a produção, é variável, porque se eu não tiver produção, eu não vou contratar. Consegue entender? Então, se eu não vou chamar ele, eu vou acabar não precisando gastar esse valor, tá? O Maurício até colocou aí a tabela aí, ó, tem de vários itens, né? Ó, carro, veículo leve, que tá aí, que é o carro que eu falei, o pesado, caminhão, todos os bens têm, tá? Até imóvel, porque isso daí na Receita Federal acaba computando. Ó, o terceiro, o salário do operário é fixo, que a gente tinha até comentado disso. O quarto, vai. O aluguel também. Para vocês até memorizarem, sempre que tiver salário e aluguel, é só pensar assim. A minha empresa não teve lucro. Eu vou ser obrigado a pagar o salário? E eu vou ser obrigado a pagar o aluguel? Sim, porque eles não têm nada que ver se você teve lucro ou não, né? Até porque quando você tem mais lucro, você não paga mais salário ou mais aluguel. As refeições, como é da produção aí e geralmente a produção é constante, também são fixas. E a matéria-prima utilizada na produção é variável, porque se você não tiver produção, você não vai ter a matéria-prima, tá? Então, vamos embora para lá para o outro. Vou passar até esses aqui, que é a mesma coisa que a gente já tinha visto, só que era a continuação dos exercícios. Ah, e eu acho que esse último só que era o diferente, ó. Que vocês tinham a tabela que era só somar dos dois lados e aí fazia a mesma conta que vocês já sabiam, né? Que era pegar o valor do fixo e dividir pela margem de contribuição. E aí a margem de contribuição, vocês tinham que pegar os R$ 15 que eles vendiam a almofada e subtrair pelos R$ 5 que já estava aí, tá? Ah, tudo bem, Gabriela. Bom dia, seja bem-vinda. E pronto, agora vamos lá. Agora que a Gabriela chegou, a gente já conseguiu olhar esses aí, tá? Então, depois olhem lá no feedback que eu dei, porque principalmente o 4, e teve um aluno aí, uma aluna, que errou do 1 ao 3, todos que tinham da margem do ponto de equilíbrio, na verdade, tá bom? Bom, bora então. No último, esse aqui, Emily. Nesse aqui, se você olhar o exercício, tinha a tabela. Aí você tinha que somar os valores da tabela, que uma era do variável, outra era do fixo, e fazer o cálculo, porque diferente dos outros que a gente já tinha visto, o cálculo como que é?
Você só tinha que pegar os valores baseados na tabela. Nos outros eu já tinha dado o valor calculado. É só isso a diferença. Beleza, então vamos lá, que eu vou avançar de novo. Até, ó, peraí, que eu tiro o print e coloco mais fácil. Foi. Bom, então quem chegou aí depois, eu tinha comentado sobre o assunto da aula, a gente vai ver um pouco mais a parte histórica aí da evolução da administração, da produção, tá bom? É, vocês, em algum momento da vida aí, devem ter feito bolo, devem ter, sei lá, preparado um almoço, um jantar, uma torta. E aí, nesse processo de produção, vocês devem ter percebido ou visto que os insumos, né, que são os recursos, eles são fundamentais para que você consiga concluir um, um projeto aí desse que você fez. Tipo, ah, vou fazer um bolo. Aí você chega na hora de fazer o bolo, era bolo de chocolate, você vai ver, não tem, sei lá, o achocolatado, o leite condensado para você fazer, a cobertura. E aí tem que sair correndo lá na hora para poder buscar o material, por exemplo. Ah, até mesmo se a gente acaba acompanhando dia de segunda-feira nos supermercados, vocês podem ver que geralmente eles estão com a reposição bem baixa, os mercados que tem perto de praia, tá? Porque final de semana as pessoas que estão de folga no domingo, geralmente, vão até o mercado, vão fazer compra, e isso daí acaba mexendo com é, o nível do estoque, e aí a empresa precisa fazer essa reposição, tá? Os níveis de produção que a gente tem no Brasil, eles estão ligados diretamente aí ao que a gente possui nos estoques de supermercado. Então, até mesmo, igual está falando aí no texto, que vocês devem ter visto aí no jornal, que sempre fala, ah, a indústria do Brasil teve um crescimento, a indústria teve uma retração, tá? Então, isso indica o consumo, se é um produto que o Brasil vai exportar, que fora do país teve aumento, ou se aqui dentro do Brasil a gente teve aumento. E aí, quando aparecem esses nomes, vocês já viram que aparecem os créditos lá, que são os créditos com as informações? Alguém já percebeu ou não olha? Ou não assiste o jornal também? Também pode ser isso, né? Ninguém nunca viu? Tem lá os dados da Isso eu nunca prestei associação dos atenção. produtos. Não, nunca. Não, É a falar, desligado. tem os dados Aprender do. muito ainda. É questão de observação e de costume, porque tem os dados da associação de várias áreas, né? Tipo, os produtores de automobilísticos. Aí quando a gente olha lá, a gente está falando até de insumo, o setor automobilístico, ele nem tudo é fabricado aqui no Brasil. Vem as peças, as partes dos carros, os componentes, geralmente da China. Chega aqui, eles só fazem a montagem, ou seja, já está tudo pronto. É só alguém lá encaixar, ligar, conectar e pronto. Então, geralmente, quando aparecem esses dados, a gente tem essas associações das indústrias tal que acabam colocando, tá? E aí é sobre esse assunto que nós começaremos aí a trabalhar sobre a produção. E para começar o assunto, numa empresa, claro que tirando a empresa de serviço, que ela não vai gerar um bem tangível, tá? A empresa de serviço ela gera um bem intangível, que eu acho que isso vocês já devem ter visto em algum momento, mas também nessa aula de contabilidade a gente falou. Ó, o bem tangível, peraí, bem tangível. Ah, pronto, coloquei aí. Então, ó, o modo de produzir, ele é fundamental na organização, tá? Uma empresa que ela vai ter um bom nível de lucro, que ela vai ter aí uma expansão, ela passa por uma produção, de certa forma, inteligente, porque
Ela vai pensar qual é a melhor maneira de produzir aquilo para que tenha o menor custo, para que tenha uma qualidade que o cliente compre e que ela possa entregar isso da melhor maneira no mercado. Então, quando a gente pensa em produção, a gente está pensando em uma série de fatores que vai aí ou que vão trazer resultado para a empresa, tá? Vocês já devem ter visto lojas que, tipo, vende produto de 1,99. E aí você vai numa loja, eu acho que é Multicoisas o nome, no shopping que vende aquele mesmo produto da lojinha de 1,99 por R$ 50, por, sei lá, R$ 100. E aí você fala assim, nossa, a lojinha de 1,99 vende isso tão barato e na outra, muitas vezes o que acontece é que essa loja da Multicoisas, ela vende aquele produto, porém a tecnologia empregada aí na produção é um pouco melhor do que aquela da lojinha do I99. Que a lojinha do I99 geralmente é uma qualidade inferior e até às vezes, até o Maurício colocou aí a vacina da China, é, muitas vezes o produto que entra no Brasil, o bom, aquele que é o melhor, é chinês, mas aquele que é o pior também é chinês. Por quê? Existe um controle de qualidade quando a gente fala de produção. E esse controle nem sempre é feito. E aí tem um porto aqui no Brasil, que é o Porto de Suape. Se alguém já foi lá para o Pernambuco, entra muita mercadoria irregular. E aí entrou lá, os caras distribuem para o Brasil, sei lá, 50 centavos Ai, as donas de casa gostam de um potinho, tipo o potinho Tupperware. E aí a loja de 99 vende a 1,99. Beleza, os caras conseguem preço porque entra de forma irregular e eles colocam para vender. Ou tem empresa, a dona a Beatriz ama, ou tem empresa que ela tem vários produtos, tem tipo produto A, B, C, e aí elas direcionam uma linha, né, dos seus produtos mais em conta. Aí você fala assim, como assim mais em conta? Você vai lá, você olha lá o rótulo, a fabricação. É igual eu perguntei agora do jornal, que quase ninguém percebe. No rótulo que tem lá quem foi que fabricou, é a mesma coisa. Você tá lá, tá o nome. Vamos pegar uma empresa aí que é grande, a P&G, a Procter Gamble. Beleza, aí a P&G, ela tem um produto que você olha no mercado e fala assim, nossa, eu não vou comprar isso aqui deve ser ruim. E aí do lado tem um outro que é o dobro do preço, aí você fala, esse aqui é bom, ó, esse aqui custa R$ 20, o outro custa 7, eu não vou comprar não. E aí quando você vai ver atrás também no rótulo, é a P&G que faz. Então a gente pensar em trazer lucratividade para as empresas e a forma de produzir, até isso eles pensam, porque eles criam um produto que é tipo com uma marca sem muito conhecimento e um outro que a mesma empresa cria com uma marca com mais força e acaba vendendo, tá? Isso daí é uma realidade que a gente tem no mercado, várias empresas fazem isso e até o refrigerante que vocês em algum momento da vida já devem ter tomado ou já devem ter visto, né? É, Ele é fabricado pela Coca-Cola, só que se você vai no mercado, sei lá, no Açaí, no Atacadão, você compra ele aí por. Ou até no Crio, tem o Crio aí no- na avenida ali que vai para Astúrias. Até no Crio também vende pela metade do preço da Coca-Cola. Só que ele é fabricado pela Coca-Cola. Não sei se vocês sabiam, vai subir a foto aí. Ô Beatriz, os públicos são diferentes, é justamente isso que eles fazem. Viram aí, ó? Tem o nome aí, Simba. É da Coca-Cola esse refrigerante. E às vezes a pessoa chega no mercado e fala: Ah, credo, não vou tomar Simba, eu vou levar Quat, vou levar Fanta Guaraná, né? Que é da Coca-Cola. E aí você olha no rótulo da Simba, tá lá, fabricado por Coca-Cola Brasil, tá? Então, essa administração da produção, ela é importante porque, como a gente está no mercado global, e a gente já falou aí da questão da China, tudo vem da China, né? Isso que o Maurício falou tem sentido da questão da vacina, porque até os componentes que vão nas vacinas dos outros países saem da China as coisas. E isso daí, se a gente, eu não vou entrar nesse mérito, mas quem está no ensino médio aí, aula de geografia, que fala sobre a DIT lá, né, que é a Divisão Internacional de Trabalho,
tá? Cada país ele teve um potencial aí que foi explorado e aí esse potencial acabou tipo trazendo para dentro de cada país um tipo de empresa. E aí é claro, né, que as empresas querem sempre mais lucro. A Nike, por exemplo, é nos Estados Unidos a sede, só que a fabricação não é lá, a fabricação é na Ásia, às vezes na África, porque é mais barato, você não tem lei, você até usa a mão de obra de criança, a mão de obra que seria 10 vezes mais barata e eles geram lucro. Então, pensar em produzir é você analisar tudo isso para poder trazer lucro para a sua empresa, tá? Peraí. Foi. Ó, não sei se alguém gosta de anotar aí os conceitos, eu vou até deixar o print aí, mas a administração da produção, ela é o nome que dá a administração do sistema de produção de uma organização ou de uma empresa, que transforma aí os diversos insumos. E aí, quando a gente fala de insumo, a gente está falando de materiais, tá? Que seria a matéria-prima, por exemplo, que vocês até viram isso na outra aula. É, as máquinas, que sem uma máquina, muitas empresas não conseguem fazer aquilo que elas se propõem. Os prédios, que seriam aí os locais onde elas estão instaladas, a tecnologia, muitos softwares hoje em dia acabam ajudando, e recursos financeiros, tá? Então ela consegue transformar tudo isso em produtos ou serviços. Beleza? Até quando eu falei no começo de produção, tal, que geralmente a gente tem o bem intangível, uma empresa de serviço ela faz uma produção também. Eu não sei aqui na sala se tem alguém, mas geralmente eu dou aula em outra tech e tem o curso de desenvolvimento de sistema. E os alunos de DS, o que que eles fazem? Quando eles se formam, né? Eles acabam, a produção deles é um serviço, ou seja, eles fazem um site, eles fazem um software, tem aluno que faz aplicativo. Então, esse serviço que eles fazem, ele é uma produção. É claro que envolve recurso tecnológico, envolve recurso intelectual, mas não deixa de ser uma produção, beleza? Ah, não mudou, peraí, agora mudou. E aí a gente vai ver um pouco da relação da história, até da história da administração, com a produção, tá? Vocês vão até reconhecer um pouco disso com o que a gente abordou, eu acredito que foi na agenda 2, na agenda um, e também aplicado aí à produção, tá? Ó, como que era antes, né? Na pré-história, os homens viviam na caverna, então muita gente se juntava, se reunia para conseguir caçar os animais. Que aí também tinha uma divisão aí das tarefas tal, para que eles pudessem desossar os animais, que eles pudessem fazer o fogo ali, fazer o cozimento desse animal. Isso era um sistema de produção? Para a época era. Era a forma que eles se organizavam, até porque, se você parar para pensar, hoje em dia a gente tem os aglomerados que tem da parte agrícola, rural, né? E aí os animais ficam lá, tipo, as grandes empresas, Seara, Sadia, que eu acho que é BR Food o nome, elas têm os pequenos produtores que são associados, então elas precisam de 1 milhão de frangos que vai vender para a China. Ela já contata eles, eles vão lá e fazem já todo esse processo mais fácil. Mas antigamente a gente não tinha isso, então era necessária aí a organização do trabalho de grupo, então envolvia muito mais a força humana, né? Se a gente parar para pensar nisso, exigia muito mais a força humana do que a de tecnologia, de máquinas, tá? Na sequência aí, a gente tem também a questão da agricultura, que é aí aproximadamente 10 mil anos aí a agricultura ela foi organizada, e o trabalho dos homens, eles se aplicavam basicamente na questão dos insumos, que seriam a semente, quando eles tinham essa tecnologia do adubo, né, a questão da água, da terra, e aí eles geravam um resultado. Era uma forma de produzir? Era, porque eles se organizavam para poder plantar, aí fazia todo o acompanhamento, e no final
tinha um resultado. Sempre que vocês lembrarem de produção, eu até escrevi isso, eu esqueci, ó. A gente chama assim, entrada, transformação, saída. Tá, ó, eu coloquei aí para vocês. O que que seria a entrada nesse caso da agricultura? A semente. Transformação, acompanhar a terra, fazer a tá escrito até ali, a irrigação. Isso, eu ia falar molhar, não é molhar, é irrigação o nome. Fazer a irrigação e no final a gente tem a saída que seria aí, né? Sei lá, o alface, seria o milho, a soja, o arroz. Então, basicamente, você pensar em produção, você vai ter sempre isso. Ah, e no exemplo do bolo? Vai ter, você vai ter a entrada, sei lá, para fazer o bolo precisa de 3 ovos, margarina, leite e você vai comprar a massa pronta. Beleza. E não esquece que para você fazer o processo de transformação, né, isso é a entrada. Você precisa bater tudo e ter o gás no fogão lá para poder assar o bolo e no final você tem o bolo. Então, esse processo se aplica em tudo. Na sequência também, ó, passou. A gente até já tinha falado um pouco disso. A gente teve aí o trabalho artesanal, que ele era composto geralmente por uma pessoa, tá? Que era o mestre. E esse mestre, ele tinha o aprendiz. E aí o aprendiz, ele acabava sendo geralmente o filho, alguém da família, e eles faziam a produção, só que era de uma forma que demorava, porque você imagina assim, ele tinha que fazer, vai, uma espada. A galera que assiste aí filmes aí do Netflix, tinha que fazer uma espada. E aí até o cara conseguir fazer e tal, todo o processo que era feito era demorado. E uma roupa, vai. A Emily precisava comprar um vestido que ia ter um baile no castelo, até ele fazer a roupa, tal. Então, era um sistema simples ali, não tinha máquina, mas esse artesão, geralmente ele era a pessoa que dominava aquela técnica. E aí eles faziam entre eles troca, tal. Mas até nos dias de hoje, se vocês pararem para pensar, né, a gente pegar a indústria de alimento, o hambúrguer. Você vai lá eu vou pegar o nome de outro mercado, o Extra. Aí você chega lá, vende uma caixa de hambúrguer, sei lá quantos reais que é no Extra. Eu sei no Atacadão, é uns R$ 20. Uma caixa grande. Aí você leva para casa e beleza. Só que aí você fala assim: ah, eu não quero mais comprar esse hambúrguer industrializado. Eu quero comprar um feito ali que moeu a carne e tal, colocou os condimentos. E aí você pode ou comprar tudo isso para fazer, ou você vai. Tem várias hamburguerias hoje em dia que fazem isso. Então a gente meio que está regredindo para esse processo artesanal em várias coisas, se vocês pararem para pensar, tá? Porque chegou a uma produção tão grande que as pessoas não querem mais aquilo que já é comum, elas querem outras coisas, e aí várias empresas estão surgindo baseado nisso. Ó, depois do período artesanal, nós tivemos aí a Revolução Industrial, tá? Que ela começou na Europa. De novo, na aula de geografia, eu acredito que vocês já tenham visto isso. Os alunos do ensino médio aí que fazem também. No segundo ano tem isso, na aula de história também. A Revolução Industrial foi o que? Teve o surgimento da máquina a vapor, na qual as indústrias começaram a se surgir, não, começaram a surgir, e nós tivemos aí uma característica bem interessante que foi a saída das pessoas que eram do campo, até os artesãos também passaram aí a migrar, né, para a cidade, e aí as pessoas passaram a viver na cidade. Então, teve aí o chamada a urbanização, tá? É, a Inglaterra foi aí a pioneira, então todos aqueles países próximos ali à Inglaterra acabaram também se desenvolvendo e é mais próximo do sistema até que a gente tem, porque a máquina, grande produção, antes era muito difícil de você conseguir produzir, já com a Revolução Industrial ficou mais fácil, e aí que entra a necessidade da administração, que
Você imagina assim, ó, vou perguntar aqui para uma pessoa aqui, ó, essa daqui. Marina, vê se você consegue falar. Imagina o artesão usando ali as suas técnicas para produzir, ó. Aqui, ó, o artesão usando suas técnicas para produzir. E aí, de repente, do nada, ele era só ele e o aprendiz. A gente veio com a Revolução Industrial e com as indústrias. O que que você acha aí que da necessidade da administração? Como é que foi? Tempo, Marina. Marina tá aí ou a Marina dormiu? Bom dia, professor. Oi, Marina, bom Bom dia, dia. professor. Ué, peraí, é a Marina ou é a Maria que tá falando? Entendi. Ah, é você, Maria? Ah, Eu tudo bem. pensei Pode que o senhor escrever, estava me Maria. chamando, desculpa. Não, pode falar então, Maria. Eu Não, tô não é nada, perguntando. não. Não, fica na paz. Tá bom, a Marina vai escrever. Mas se quiser falar, pode falar. É, ó, porque a gente nesse cenário aí de mudança, que saiu do artesão para a Revolução Industrial, ó, a Marina não escreveu. Marina, eu vou falar para não ficar esperando, tá? A administração, aqui ela começou a ser percebida a necessidade. E aí, quando a gente fala do conceito de administração, que a gente está falando sobre é, você gerenciar recursos, de você organizar pessoas, organizar processos, a administração ela surgiu a partir dessa necessidade. Porque voltando de novo aqui no artesão a gente tinha uma produção mais doméstica, vamos dizer assim, né? Ó, duas pessoas. No sistema aqui da Revolução Industrial, a gente tinha aglomerados com fábricas e muita gente. Então, esse muita gente teve uma necessidade de alguém organizar essas pessoas, até porque não se fabricava mais, um exemplo lá da roupa, um vestido por semana. Agora se faziam o vestido por, sei lá, 10 minutos com as indústrias de tecelagem lá que tinha. Então o processo ele ficou muito rápido, tá? É, esse processo da Revolução Industrial, que eu até tinha escrito ali quase agora quando eu coloquei sobre Revolução Industrial, ele veio substituindo aí a força humana, que antes a concentração é, da força humana era a principal, mas com a máquina, né? O James Watt aí, que inventou a máquina a vapor, a gente teve uma maior produção porque as máquinas passaram a fazer esse trabalho. E aí teve a necessidade, agora eu falei da administração, através da divisão do trabalho. Então a produção na indústria, elas eram divididas entre os operários e cada operário passou a se especializar numa determinada atividade, tá? E aí também a gente tem o apoio das máquinas. Aqui nesse quadro, ó, tem uma. Eu vou tirar o print dele e vou colocar ali maior para vocês. Tem uma comparação entre as três fases. Espera aí que eu estou pegando. Foi. No qual a gente tem o artesanal, né? Ó, se você olhar o primeiro ponto do artesanal, ele tá lá. Energia humana com emprego de ferramentas rudimentares. Então, é, a pessoa que ia contratar o artesão para fazer qualquer item, nem sempre ia ter o mesmo padrão do que outro. Tipo, você foi lá, você comprou um sapato. O padrão do sapato que você comprou do artesão A não era o mesmo do artesão B, porque não tinha uma padronização. E já na manufatura, a gente tinha a energia humana com emprego das máquinas, né? Só que máquinas simples. E aí também a qualidade do produto ela não tinha um padrão. E na maquinofatura, que é aí com a indústria, a energia da máquina aí já começou a ter uma padronização, tá? A gente vai ver até mais para frente que os vários estudiosos que organizavam as fábricas, eles se preocupavam muito com a padronização, de fazer tudo igual, que é diferente dos outros que não era tão simples de fazer, tá? Então, voltando para o artesão, o artesanato, ó.
O ambiente de trabalho era a oficina, né, que era a própria casa dele, e era atividade familiar ou individual, igual eu já tinha comentado. Na manufatura, a casa já deixou, né, de ser usada, porque ficou pequena, porque tinham muitas pessoas. Começou a ter a divisão de trabalho, e aí o trabalho tinha um mercado maior que eles faziam para revender e também ter o lucro, né? Então já tinha necessidade de matéria-prima, de alguém ficar responsável por vender, por transportar. E na indústria, ó, a gente tem a produção nas fábricas, a divisão e especialização no trabalho já era maior, a produção já tinha um padrão e era muito mais rápida, e a característica da última, que é da indústria, nós não tínhamos a qualificação dos operários, tá? Era pouca qualificação, era assim, vou pegar um exemplo aí que a gente teve até aqui no Brasil, em São Paulo. As pessoas vinham de fora, chegou imigrante, nunca trabalhou com nada que tinha na cidade. E aí passava lá na frente da fábrica, estava procurando emprego, entrava e começava. Era praticamente assim, porque não era pedido qualificação, a pessoa ia ser especializada, ia ser treinada numa tarefa só, tá? Hoje em dia, né, a gente vai passar numa empresa, vai tentar um emprego, nunca que é assim. Aí vai, pega aí a turminha do ensino médio, vai fazer lá um processo de primeiro emprego, mas a empresa prefere que a pessoa já tenha trabalhado. Aí, tipo, como assim? É primeiro emprego, mas prefere que já tenha trabalhado. Aí vai fazer um processo que quer alguém que esteja na faculdade, mas que quer que a pessoa já tenha experiência. Aí já começa a ficar complicado, né? Tudo isso por conta da alta competitividade e da concorrência entre as empresas, tá? Que a gente tem hoje. Que não entra aí nesse quadro, mas é algo um pouco mais complexo, que é mais voltado para os dias de hoje. E aí, a gente vai entender um pouco como é que foram as escolas da administração aí, como é que foi a influência, tanto na administração quanto na produção, que é seguindo essa linha de raciocínio que a gente está, no qual o trabalho foi evoluindo, né, a produção foi evoluindo e teve aí o apoio, a ajuda também da área da administração. Anotem aí, até quem. Eu vou colocar aqui no chat, que são as escolas aí da administração que acabaram entrando e gerando impacto na produção, tá? Ó, a administração científica, a gente tem aí as modificações do sistema de produção, porque a administração científica, ela veio no período aí que a gente teve a Revolução Industrial, e aí com a expansão da Revolução Industrial, a área da administração surgiu. Então, ela veio para poder organizar aquilo que estava acontecendo nas fábricas. A Maria colocou que antes, as máquinas, né, você está falando? Os operários eram poucos. Em alguns A locais falta. mente era grande, quer dizer, o trabalho era grande, mas os operários eram poucos. Ah, sim, 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 A Maria. NEP. Porque tinha lugares que faltavam pessoas. E aí, se vocês voltarem aqui no comentário que eu tinha colocado, ó, quando eu coloquei a Revolução Industrial, que tava lá que o êxodo rural, né, ele trouxe a urbanização, ou seja, as pessoas que estavam no campo ainda, que viviam lá da agricultura, ou em cidades próximas, tipo a grandes centros, que eles tinham lá, as galinhas e aí iam levar o ovo para vender na cidade. Outro que tinha a vaca e aí tirava o leite e ia até a cidade para vender. Eles passaram a sair desse sistema para entrar no sistema industrial, porque havia necessidade de operários e já não estava tão viável você continuar no campo, tá? Que até hoje em dia a gente tem essa realidade que no campo, basicamente para o interior do Brasil, é o agro, mas é dominado por grandes, não é poceiro, né? Eu ia falar poceiro, mas grandes donos de terra aí, que eles empregam algumas tecnologias e eles acabam vivendo
tipo, da produção do agro, mas com emprego de várias tecnologias. Por isso que Ó, teve o famoso pau de arara, professor. O pessoal do norte veio tudo isso, para São Paulo para trabalhar na, na indústria de construção, né? exatamente. A nossa região, ela teve essa influência aí, na qual muitas pessoas vieram do norte, do nordeste, e vieram para poder é, trabalhar aqui na construção das cidades. Tipo a própria rodovia dos imigrantes aí, que ligava, né, liga de São Paulo para o litoral, surgiu nos anos 70 e aí, dos 60 para 70, muita gente veio e até gerou um impacto de favelas, de aglomerados aí urbanos que eles chamam, no qual as pessoas acabou a construção, não tinham mais fonte de renda e começaram a se instalar de forma irregular. O poder público foi deixando, né, as prefeituras, e aí foi ficando o que é hoje. Muitos lugares alaga por conta da má organização do espaço e por aí vai. Uma pergunta aí para vocês que eu até coloquei no chat. Vitor, bom dia, seja bem-vindo. Você já pensou, né, se nos dias de hoje, numa fábrica, cada operário tivesse uma forma de trabalhar e usando as suas formas ferramentas, como que seria? Alguém quer comentar? Emily? Como é que seria se numa fábrica hoje, tipo, cada operário levasse a sua ferramenta, levasse os seus instrumentos? Como é que seria? Sim, não? Cri. Só Oi, Almeida. posso responder o que eu acho? Tô ouvindo. Sim, pode falar. Acredito que não ia sair uma coisa boa, não. Cada um com uma ferramenta diferente. Não ia dar certo muito, não. Eu É, pensar. para... Sim, a Emily colocou aqui. É, nesse processo que a gente tem, ó, até a Beatriz colocou, a falta de padronização, a questão da qualidade, a bagunça aí, né, ó, fugir do controle que a Emily colocou. A Maria colocou até falando do outro assunto lá da pessoa saindo da terra para a cidade. É, e a Beatriz também. A gente tendo essa realidade, ia ser um problema que, vamos supor, foi lá e instalou uma peça lá no carro. E aí, determinada ferramenta é necessária. E aí, quando o carro foi terminada a produção, foi vendido. Cada hora que a pessoa precisasse de uma manutenção, tinha que procurar um mecânico que tivesse determinada ferramenta, tipo específica, ou às vezes determinada peça que não é a mesma peça que vai encaixar, apesar de ser o mesmo modelo de carro, no carro do Almeida ou no carro da Beatriz. Porque foi feito cada um de uma forma, apesar de ser o mesmo modelo. Ah, Maurício, nesse caso aí do artístico, que é aquela questão artesanal que eu falei, até sim, até poderia, dependendo do que é, né, o tipo produto, aí nesse caso sim. Ó, e se além disso, né, cada um levasse sua ferramenta, se não tivesse um tempo demarcado ou um método, que aí entra até um pouco nisso que vocês falaram. Essa questão do ritmo ia gerar um atraso, e a questão, ó, passou, do método para fazer também ia gerar um problema, porque dependendo da técnica que um usou e o outro não, aí você podia ter problemas futuros nos veículos e também é, até a própria montadora ia ter dificuldade para fazer peça para repor, diante da dificuldade aí de entender como é que foi feito cada um. E é por isso que eles fazem tudo padrão, né? A gente olha lá, tem até essa imagem aí, ó, tudo que eles estão colocando hoje em dia na produção, pode ser veículo, pode ser é, qualquer outra coisa, tecnologia, celular, eles fazem um sistema igual, padrão, seguindo o mesmo método, porque existe um setor, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o setor de qualidade, tá? No setor de qualidade, eles acabam medindo
tudo que é feito. E aí, sabe Cubatão ali que tem as indústrias, né? Tem indústria que fabrica coisa de cloro, tem a indústria siderúrgica, do aço. Tudo isso, eles têm um controle de qualidade, porque se quando eles forem passar no teste, tiver abaixo da especificação, o produto é rejeitado. Eu esqueci agora, tem uma indústria que é de lá do polo de Cubatão, que ela faz a fabricação para grandes indústrias, tipo, é uma indústria que ela revende para outras indústrias, e aí nessa que ela faz isso, é, ela já teve problema com os funcionários diante de um processo de produção que eles estavam tendo erros, que eles devolveram toda a produção que tinha sido feita. E porque os funcionários que estavam lá eram funcionários novos, eles aposentaram uma parte da equipe, e esses funcionários novos, eles não estavam medindo se estava dentro da especificação aquilo que estava sendo pedido. E aí o problema foi que toda a produção foi perdida por um erro que a gente pode colocar aí, tanto da parte de produção quanto da parte de padronização. Eu só não vou lembrar agora o nome. Não sei se é Braspetro, acho que não é Braspetro, é outro nome, mas teve esse caso que aconteceu e eles perderam toda a produção. Então a gente pensar nisso de padronização, de organizar a empresa, de organizar a forma que é feito, isso pode gerar aí um impacto também no seu cliente, que ele pode contratar de você um tipo de padrão e aí você não consegue entregar. Bom, eu não vou achar aqui, eu vou continuar. Ó, até aí o século XIX, que a gente tinha a produção industrial, né? Ela ainda tinha dentro aí do seu processo é, muita coisa do trabalho artesanal. E aí era uma dificuldade de ter um padrão naquilo que eles faziam, porque tinha variação das peças, é igual a gente está falando agora do carro, variação da peça, variação no tempo de produção, a questão do custo, porque às vezes fazia errado e aí tinha que refazer, às vezes gastava mais determinado material. Então, tudo que hoje em dia a gente tem algo como natural, né, que as indústrias vão fazer, as empresas, naquela época, eles tinham muita dificuldade, porque você fechou o preço a R$ 10 e você tinha calculado, vamos colocar R$ 6 o custo de tudo que você teve. Só que de repente determinados funcionários usavam mais recursos, então o seu custo ia para 8, e aí você tinha calculado que era 6, aí agora é 8, e aí você já tinha fechado o preço a 10, então tudo isso acabava trazendo um impacto, tá? Até se você pensar, antes aqui de eu falar do Taylor, na panificadora, antes quando o pão era vendido a preço fechado, tipo, você ia lá, você comprava um pãozinho, pagava antes, tá bom, gente? A 10, 15, 20 centavos. Isso daí era porque eles tinham um sistema de produção no qual o padeiro lá, né, quando ia fazer, ele já tinha a medida certa ali para usar e colocar isso, sei lá, numa forma para depois colocar para assar. Muitas empresas, até panificadoras, né, baseado nisso que eu estou falando do custo que variava, elas passaram a fazer o quê? O padrão era o pão de 50 gramas. E aí, por questão de custos, eles passaram a diminuir o tamanho do pão, ou fazia um pão mais, vamos colocar oco, né? Tipo, por dentro mais vazio. E quando o Procon, que aí vem nessa questão de antigamente não tinha isso, mas agora tem. O Procon fiscalizava, e aí tinham várias denúncias, acabava que percebiam que eles vendiam um pãozinho de 50 gramas, mas na verdade o pão tinha 35, o pão tinha 40. O Procon fala que quando você faz uma entrega para um cliente, se você entrega algo a mais do que o cliente pagou ou contratou,
ok, se você entrega menos, não pode. E aí por isso que eles mudaram para fazer por medida de peso, né? Então agora você vai lá comprar, você não vai pagar o preço do pão unitário, você vai pagar por peso. E é aquilo que a gente até comentou mais cedo. Tipo, você tem R$ 4, aí você não vai falar pro cara, ó, corta o pão aí no meio que eu só tenho R$ 4, não vai dar para eu levar, tá? Então, essa parte da produção também foi evoluindo, e até nisso, com uma coisa simples do nosso dia a dia acaba impactando. E um dos responsáveis de fazer a padronização do sistema de produção que a gente tem foi esse que está na foto, que é o Frederick Taylor. A gente comentou um pouco dele já na Agenda 2, quando eu falei sobre questão das pessoas, no qual eu coloquei que o Taylor, ele via o funcionário como máquina, né? Ele foi o responsável aí por que a gente chama de administração científica, que a administração científica, ela basicamente usou aí métodos para poder padronizar tudo que era feito nas fábricas. Então ele usava um sistema e método no qual o Taylor ele padronizava o tempo das atividades que eram feitas, o tempo das atividades. Ele também buscava aí aquilo que a gente já até viu, o homem-máquina, que o homem ia ter o padrão, entra até naquele vídeo do Charlie Chaplin que vocês já tinham visto. E ele usou aí novas técnicas para a produção. Aí você fala assim, ah, mas então o Taylor ele era formado em administração? Não, ele era um engenheiro, tá? Apesar daí não estar escrito, mas ele era um engenheiro e aí a partir daí ele usou as técnicas e passou a criar aí, né, essa área de estudo da administração, que até então a gente não tinha, tá? Ó, até tem um exemplo aí, cadê? Foi, voltar. Do que mudou com o Taylor, né? A gente vai ver um por um, mas para vocês terem uma noção, ó, olha essa figurinha aí, eu vou até colocar o print dela maior. Ele fala assim, Jorge, você vai carregar aquelas toneladas de caixa. O Jorge seria aquele que está de branco ali no meio, né? Que você pode perceber que ele é um pouco mais forte. E aí o outro rapaz que vem e fala, e o chefe, posso ajudar? E aí a cara do Jorge é tipo, será que ele vai conseguir? O que ele tá pensando, né? O Taylor, ele empregou cada funcionário com aquilo que poderia produzir melhor. E aí eu acho que vocês devem já ter lembrado da outra aula lá, que eu falava dele, que até o McDonald's eu coloquei como exemplo. O McDonald's está lá, não sei se alguém aqui da sala já trabalhou. Eles colocam você, você está no caixa. Eles veem que você tem um ótimo desempenho no caixa. Mas eles colocam você às vezes para treinar no quiosque do sorvete, para você treinar para entregar as coisas, tipo no drive-thru. Eles colocam você para poder fritar um hambúrguer às vezes. E aí, quando a coisa aperta, o que que o McDonald's faz? Ele vai ver que o movimento está grande, ele reorganiza o time, coloca cada um na melhor área que pode atuar, e é basicamente como o Taylor organizou a produção há mais de 100 anos atrás. E aí, hoje em dia, ainda é utilizado por algumas empresas as características aí do Taylor, tá? Então, nesse desenho aí, a gente tem uma coisa bem clara aí de como que o Taylor colocou. O Maria começou tudo lá na Revolução Industrial, há muito tempo atrás e que ainda tem características hoje em dia, tá? Ó, a gente vai ver ponta a ponta aí do que ele colocou, mas eu já fui até comentando e até escrevi. Primeiro aí, ó, especificação de tarefas e alocação de profissionais de acordo com a habilidade, que é o que eu acabei de falar sobre isso do McDonald's, né? Então ele pegava pessoas mais fortes, mais vigorosas, para tarefa com maior força física e pessoas aí com mais detalhe, mais detalhista, pessoas, por isso que eram usadas mulheres e as crianças em determinados setores produtivos com pecinhas muito pequenas, geralmente a mão das mulheres e das crianças são menores, e aí elas acabavam sendo empregadas para fazer esses serviços, tá? Outra coisa, ó, que até a gente teve aquela pergunta que eu fiz lá de se cada um usasse as suas ferramentas. A padronização das ferramentas e processos de trabalho. Então,
ele se preocupou muito com isso. Por ser engenheiro, né, o Taylor, a área aí de coisa bem exata, tal, de produzir, de ter aquele cálculo, ele se preocupou com essa questão. O Taylor, ele colocou que o processo de trabalho tinha que ser feito de forma igual, ou seja, não adianta, vai, agora, 8 horas da manhã, entrou o turno de trabalho da Maria. E a Maria tem um jeito próprio de trabalhar. Ela faz mais rápido, só que ela usa uma outra forma. O Taylor não, ele não permitia que isso era feito. Tinha que fazer conforme estava, vamos dizer, no manual, né, naquele cálculo que ele já tinha feito previamente, naquele estudo. E isso fez com que as especificações dos produtos começassem a seguir aí um padrão melhor, tá? Então você ia comprar hoje e daqui a um tempo depois você ia encontrar o mesmo tipo de produto. Outra coisa que ele colocou, que foi o estudo do tempo e movimento, que a gente também já havia trabalhado, que seria aquela questão do filme do Charlie Chaplin, na qual o tempo que você tinha para produzir uma peça, ele era calculado e ele era cronometrado também. Se você não, como é que eu posso colocar? Não cumprisse aquele tempo, você tinha sanções e aí, claro que a gente estava vivendo uma realidade diferente, na qual as pessoas poderiam até ser mandada embora, porque você saía na porta da fábrica e tinha um monte de gente querendo a oportunidade de trabalhar, tá? Então isso daí é, foi uma realidade encontrada. O papel também do supervisor, dentro aí da realidade do que o Taylor colocou, era importante porque ele acreditava que sem o supervisor, o funcionário não ia fazer o trabalho. E aí você pode pensar assim, então, por isso que naquele filme lá que tem do Chaplin, do Tempos Modernos, tem o supervisor que está sempre no pé dele? Sim, por isso. Porque o supervisor está lá, ele vai acompanhando, e aí o que acontece é que quando ele não está, o Taylor entendia que o funcionário ele tinha tendência a ser preguiçoso. Lembra que eu tinha comentado sobre a teoria da vadiagem? Que era basicamente isso. Sem o supervisor, ele acreditava que o funcionário não ia trabalhar e ele não ia fazer nada. Então, tipo, ia ficar uma coisa, de certa forma, tipo, jogada aí o trabalho, com preguiça ou coisa do tipo. Vou colocar até uma imagem aí, só para lembrar disso do filme, que eu acho que vocês já devem ter visto, porque o Charlie Chaplin ele fazia muita crítica ao sistema que tinha sido empregado, né? A questão das fábricas, do capitalismo, Maria, isso mesmo, da exploração do operário. Tá, ó, eu coloquei aí a imagem, mas junto com a supervisão também a gente tem aquelas funções básicas. No primeiro módulo vocês não viram sobre as funções básicas da administração? Planejar, controlar, tem aí dirigir, organizar. Está até aí como planejamento, organização, liderança, coordenação e controle, que foi praticamente aí o início das funções básicas da administração. Chegaram a ver isso ou não? Ou não lembra? Ninguém lembra? Ou ninguém tá aí? Bom, vou Lembra um continuar. pouco, professor. Lembra? O Almeida, diz que o Almeida fez o primeiro módulo no outro curso, né? Isso. Beleza. Ó, a Patrícia colocou, agora a Nicole colocou. Beleza. Uma outra coisa que foi até colocada por ele. Agora sim, fé no Pai, Deus. Na faculdade também. Você fez faculdade de quê, Patrícia? Escreve aí. Outro ponto que foi colocado, que a gente até viu isso, foi o incentivo por sistema de remuneração
E esse incentivo por sistema de remuneração era assim, o funcionário que trabalhava mais, ele ia ganhar mais. Ele tinha a remuneração vinculada aí, né, à questão dele ser motivado, então, tipo, vai trabalhar mais, vai ficar mais tempo, vai ganhar mais dinheiro. E isso fazia para o Taylor, né, com que o desempenho dos trabalhadores aumentasse. Porque o Taylor, ele acreditava que quanto mais ele pagasse, mais ele ia extrair o potencial das pessoas, tá? É claro que hoje em dia vocês sabem, né, que nós temos vários estudos falando que não é só isso, a recompensa também psicológica, a recompensa por fatores não só de remuneração, também acaba gerando motivação nas pessoas, tá? Ah, legal, Patrícia, eu vi aí, processos gerenciais. Eu dava aula na faculdade de processos gerenciais. Peraí, que eu ia colocar aqui alguma coisa para mostrar o exemplo para vocês. Bom, deixa que eu. Lembrei, deixa eu passar aqui. Era isso, ó. Ó, agora eu vou dar para vocês aí o tempo para que vocês possam fazer uma atividade. Eu tô até abrindo aqui o fórum, que era isso que eu ia fazer. De pesquisa vinculada ao que a gente está vendo, que seria a crítica, né? Ó, conhece, o modelo taylorista trouxe, como você já viu, melhorias para o processo industrial. No entanto, você teria críticas aí, né, a fazer sobre esse modelo? Ou conhece uma empresa que adota práticas dele no dia de hoje? Se eu der 20 minutos, vocês conseguem fazer? Que até 9 horas, só vai ser mais que 20 minutos. E não, talvez. Porque se vocês fizerem a pesquisa no próprio material da apostila de vocês, tem isso daí. E se vocês fizerem, é, como que é? No Google também tem, porque esse material é bem difundido, igual a Patrícia colocou aí. Na faculdade, os alunos vêm. Até quem tem interesse em fazer direito, vocês vão se deparar com o estudo da teoria da administração, sabia? Eles têm, num dos módulos da faculdade de Direito, tem, abordando sobre gestão empresarial, coisa do tipo. Eu vou colocar aqui, ó, só para deixar como atividade 1, mas quem já quiser olhar, e aí eu vou ficar aqui, caso que tenha dúvida, ó, o fórum já está aberto lá, que eu acabei de confirmar aqui no AVA. Ele está como Agenda 9. E aí a gente volta às 9 horas. Mas eu fico aqui aguardando os senhores e as senhoras. A, 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 a pergunta é: conheça uma empresa que adota as práticas dele ainda nos dias de hoje? Não, não, Maria, duas coisas. A primeira de cima, que você teria críticas a fazer sobre o modelo de Taylor, então é para você pesquisar as críticas do modelo de Taylor. E a segunda é se você conhece uma empresa que adota as práticas do Taylor nos dias de hoje. Quais são as práticas do dia de hoje? São essas que a gente viu aqui, ó. Vou falar, tá? Sistema de incentivo por remuneração, ou seja, se você trabalha mais, eu te dou mais dinheiro, ou eu te dou dinheiro para te motivar para você trabalhar. Supervisão, colocar, sempre é necessário ter um supervisor, senão não tem trabalho, que era como o Taylor acreditava. O tempo para você fazer cada coisa também é contado. A padronização aí das ferramentas e dos processos, a especificação aí, tipo, mais forte é fazer serviço pesado, de acordo com a habilidade que o Taylor colocava. Essas são é, os São pontos para a segunda pergunta. quatro coisas. Não, para a segunda pergunta, mas para a primeira seriam as críticas. Se você olhar na apostila, eu acho que você consegue puxar. Quer ver? Ó, eu vou até colocar a apostila em PDF aí. Eu tenho ela salva aqui. Eu sempre deixo ela salva aqui no computador o link, ó. Eu vou colar aí.
Era só um minuto que eu vou colocar para você aí no chat. Beleza, Vitor? Coloquei aí, Maria. Tomei, mãe, acabei de tomar agora.
Beleza. Já teve uma aluna que terminou. A Júlia, mais alguém terminou? Ah, já, porque tem 9 respostas lá. Vamos ver. A Emily colocou. Maurício colocou. Patrícia, Beatriz. Eu tô vendo aqui. Gente, mais 5 minutos para nós podermos voltar. O professor tem que colocar onde, hein? Maria, Ou tem que colocar onde, por favor? Estou aqui lá no fórum, no na fórum. agenda. Isso. Ai, meu Deus.
Pronto? Vamos lá. Porque já dei até 1 minuto a mais aí. Vou marcar aqui e a gente retoma, hein? Pronto. Bom, nós vamos começar, na verdade, retomar falando sobre um outro tipo de produção ou um outro tipo de sistema que foi colocado, que na história da administração, essa outra sistemática, ela acabou aí trazendo um outro ponto de vista, tá? Aí você fala assim, ah, mas como assim um outro ponto de vista? Ao mesmo tempo que nós tínhamos na Europa, ou desculpa, nos Estados Unidos o Taylor, na Europa nós tínhamos um outro personagem aí que acabou abordando princípios da administração e que ele veio trazer aí uma contribuição. Na Europa, o nome dele, que acabou ajudando, era o Fayol, tá? Eu vou escrever aqui para vocês, e aí, se em algum momento que vocês forem estudar futuramente na faculdade e tal, igual a Patrícia falou aí que já estudou, ó, nos Estados Unidos nós tínhamos o Taylor, que vocês acabaram de fazer essa pesquisa, e na Europa era o Fayol, tá? Ah, apareceu isso, Vitor? Beleza. Ele era francês lá, o Fayol. Acho que era Henry Fayol e o Henry Taylor, tá? Bom, tá, beleza. Aqui, ó, eu coloquei aí para vocês, só para entender, porque quando vocês forem pesquisar, pode ser que apareçam os dois, tá? O Taylor nos Estados Unidos e o Fayol na Europa. Por que que eu tô falando isso? Que os dois são, assim, considerados pais da administração, tá? Ah, vocês viram no primeiro módulo? Ah, beleza. E aí aqui, ó, até na continuação da que a gente estava vendo sobre a produção e as grandes contribuições aí, né, teorias, ó, já viram esse modelo desse carro? Sabem quem foi aí a pessoa que fabricou? É Ford, professor? Isso, Ford, ó, o Vitor escreveu aí. O Ford, vamos lá, foi. Ó, o Henry Ford, ele hoje em dia a gente conhece por causa dos carros, o mundo inteiro aí, né? Mas ele também é um dos precursores aí, uma das pessoas que iniciaram a administração científica, porque ele teve aí a sua ideia da produção em massa. Já ouviram falar disso? Não? No primeiro módulo? Ou não? Sim, professor. Então, a produção em massa do Ford, olha aí, ela dizia que é, todos os esforços da empresa se concentrariam para produzir um determinado bem, porém, ele ia fazer com que o preço fosse mais barato, e aí a ideia dele era que os carros pudessem ser comprados pela classe média. E aí, essa classe média, para ele chegar nesse preço, teria que acontecer a seguinte coisa: todos os carros teriam que ser comprados. É que aqui não. Ah, tá aqui, ó. Todos os carros aí que você fosse produzir lá, né, a Ford, o cliente ele poderia comprar, desde que ele escolhesse aí o modelo, que esse é o modelo T, né, o Ford T, desde que fosse preta a cor. Por que desde que fosse preta? Para que ele pudesse fazer a produção em massa. Então eles iam comprar tudo na mesma cor,
tudo no mesmo padrão, e aí, claro que o preço ia ficar menor, certo? Se vocês vão num supermercado atacadista lá, ao invés de você levar, o biscoito recheado, vamos pegar aqui a marca, Bono, o Negresco e o Passatempo, e levar 3, 4 pacotes de cada, se você compra uma caixa só dessa, claro que você vai pagar mais em conta. Então, até coisas que hoje em dia também, na nossa rotina, a gente se depara, no, nessa época aí eles já abordavam. Então, eles trouxeram contribuições que até hoje a gente encontra, tá? Na nossa realidade. E aí, aqui, ó, até aqui um pouquinho antes, tinha a história dele, né? Que o desafio das empresas era produzir em quantidade suficiente aí, com preço acessível. Então, ele conseguiu fazer isso para que mais pessoas pudessem comprar os bens e não só os mais ricos, tá? Por isso que até hoje aí o Ford ele é falado nos cursos, tanto de administração, logística, processo empresarial, curso que tem essa ligação aí na área de gestão, tá? Virou aí uma referência. Ó, e aí os princípios de produção do Ford, para que vocês possam entender. O primeiro é o princípio da intensificação. Então, a ideia era diminuir o tempo de cada unidade a ser produzida, né, e matéria-prima. E aí, com isso, ele diminuindo o tempo, ele conseguia colocar o produto rápido no mercado. Então, se a gente pegar o exemplo aí da produção de carro, ele vai colocar mais rápido no mercado e vai vender mais. É claro que a gente está falando aí de 1910, 1920, era uma outra realidade. Hoje em dia, a indústria de carro, né, a indústria automobilística, ela fabrica rápido, fabrica, mas nem sempre a demanda acompanha. Vocês podem ver que vira e mexe na TV, mostra lá, né? Tipo, o pátio das montadoras estão abarrotados, não tem mais condições. Montadoras pedem ajuda ao governo para poder dar um respiro diante do sufoco que estão passando. Aí o governo vai lá, diminui imposto, tira o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, que vocês até viram isso na última aula. E aí é uma outra realidade que a gente tem hoje, tá? Mas naquela época, para eles, era uma necessidade, porque as pessoas queriam comprar e não tinha tão facilmente disponível. Igual o exemplo do artesão que eu falei. Você ia comprar, pedir uma roupa, tinha que esperar a fila de pessoas que ele estava atendendo, e aí, de repente, era uma semana por pessoa para ele fazer. Então, o princípio da intensificação, a gente já está tirando aquela ideia do artesanal e passando para o industrial aí, né? Outra, princípio da economicidade, que é reduzir aí ao mínimo o volume de estoque da matéria-prima. Então, ele comprava basicamente aquilo que ele estava já deixando para usar para produzir, tá? Então, olha lá, o fabricante de carro não deve deixar os veículos estacionados por mais tempo que o necessário, e aí já é uma coisa totalmente mais moderna. Até depois, é que a gente não fala aqui, mas quem estudar mais para frente, o da administração, vocês vão ver que chegou depois. A gente teve a época do Fordismo, né, que é isso daí, e teve o Toyotismo. Que o Toyotismo, a Toyota, ela trouxe uma outra ideia, ela revolucionou de novo o sistema de produção no mundo, tá? Que aí veio a era dos japoneses. O princípio da economicidade. Não passou. Aqui, o da produtividade. Então, o da produtividade está até marcado ali de vermelho, uma característica aí, que é a linha de montagem. Então, o Ford também usou o trabalhador aí de forma especializada, né? Especializou o trabalhador, porém, ele usou aí o princípio da linha de montagem. O que significava? Você tinha uma linha que passava, podia ser em U, podia ser uma linha reta, depende do tamanho da sua fábrica, e aí o produto que estava ali sendo
feito ali, né, fabricado, ele tinha as etapas e cada etapa tinha um funcionário específico, mais ou menos aquele do Charlie Chaplin, que apertava o parafuso, aí a indústria, não, a produção continuava, e aí na outra parte da indústria você tinha outra pessoa fazendo outro trabalho, e daí ia avançando. Então também foi um ponto aí que gerou mais lucro para as empresas, e até hoje também isso é usado. Olha lá, o fabricante precisa produzir mais carro em menos tempo, então ele consegue fazer com que a venda seja em maior quantidade. Eu estava até vendo no fórum, eu respondi, eu acho que só dois, o da Emily e o do Maurício. Ô Maurício, tinham várias críticas, cara. Você não deve ter olhado na apostila lá ou visto na internet, porque uma até das críticas, ou até das empresas aí que se relacionam, né, dá crítica ao excesso de especialização, ou seja, ele achava que o funcionário era igual uma máquina, tipo, você compra uma máquina de fazer pão, a máquina só vai fazer pão. Você compra. Não, compra não, desculpa. Aí você tem a empresa que hoje em dia se baseia no modelo antigo, o McDonald's. Se você olhar, McDonald's, Burger King, eles usam essa linha de montagem. Aí você fala assim, mas como assim a linha de montagem? Ou você pede lá no caixa. Aí hoje em dia tem até lá agora um painel que mudou, né? Que é tipo pedido em produção e pedido feito, concluído, uma coisa assim. E aí você olha que lá atrás, quando você mandou o pedido, a menina grita, né? Aí vai alguém começa a fazer, pega o hambúrguer, se é um hambúrguer diferente, ela já avisa, ou se é de frango, e aí eles têm tipo uma bancada que vem vindo lá de trás para frente até finalizar o seu pedido, eles colocam no pacote. Tem a batata que geralmente está mais à frente. E aí finaliza o pedido com a batata, tem alguém que vai pegar a sua bebida e tchau. Então, vocês devem perceber que esse princípio aí, que já é desde lá de trás, ele até hoje ele é usado. Tranquilo? Alguém quer perguntar? Sim, não? A gente vai falar dos benefícios da produção industrial. Algum de vocês já visitou alguma indústria alguma vez? Não precisa ser uma, tipo, eu fui lá na Ford. Não. Pode ser uma indústria pequena. Alguém já visitou? Tempo. Não, Ninguém? só. Não? Pelo menos no meu curso, não. Sou louco pra ir na Henry. Sou Na doido pra onde? ir lá. Na Henry Borg. Não, não ouvi, desculpa. Fala Tenho de novo. vontade de ir, mas nunca fui, não. Entendi. Maurício pode querer ir na fábrica de chocolate, né, Maurício? Ah, o Maurício gosta, mas nunca foram. Bom, pera só um minutinho. Eu já fui, professor. Foi Lá em na minha qual? cidade. Era numa fábrica de arroz, né? No caso, não uma fábrica de arroz, onde eles empacotavam o arroz. Todo o processo. Quando a gente Eles foi chamam de uma aula de benefício. logística, Ah, saber a logística da empresa, né? O passo a passo. Eu já bom, fui. aonde era isso? Lá em Belém. Na No verdade, Pará. era isso, lá no Pará. Legal. Por que que eu perguntei, né? Quando a gente vai numa fábrica, tudo que vocês estão até vendo nessa aula de hoje, ela ali tem de uma forma mais clara ou mais visual, mais simples para vocês entenderem como que funciona. Porque a gente falar de fabricação, de produção, a Patrícia colocou aí dessa do arroz. A Maria citou aí do Maurício da fábrica de chocolate. É, pode ser que sejam fábricas grandes, mas a gente tem sistemas de produção que são mais simples, mais perto. Tipo, se vocês olharem uma padaria, ela é uma fábrica, é uma indústria. Ela é considerada porque o pão, ele vai fazer a matéria-prima lá, vai preparar, vai juntar a matéria-prima para preparar a massa, para colocar no forno. Dependendo do pão, né, se é recheado ou não, ele também faz isso. E aí o pão vem
para a área de venda. A padaria ela é uma indústria, mas ela mesma já se encarrega da venda ali, né? Ali dentro do seu próprio espaço. Claro que existem padarias que, tipo, ela só recebe o pão e põe para vender, ou ela só pega o pão e só assa, tá? Tem padaria que é assim. Aqui perto de casa, em frente à praia, tem uma que eles fazem, então fica aquele cheiro maravilhoso. Só que já tem uma outra mais perto da pista, da avenida, que eles compram já feito. Aí de manhãzinha, algumas vezes que eu passo assim, eu vejo lá e para tipo um caminhãozinho pequeno, o rapaz tira várias bandejas já com os pães acho que é pré-assado, e aí deixa lá e eles assam. Então, a Patrícia colocou aí da cozinha dela. Também, Patrícia, não deixa de ser, né? Então a gente vai falar sobre Ô, os benefícios, professor, mas. Oi, Maria. é padaria e panificadora. É a mesma coisa, mas tem uns locais na comunidade que coloca padaria, outro coloca panificadora, quando é grande a padaria, não é isso? Porque é os dois nomes, né, professor? Padaria e É a panificadora. mesma coisa. Mesma coisa. Ó, então a gente vai ver os benefícios, e aí é claro que a gente, quando pensa em indústria, pensa numa coisa muito gigante, mas aqui perto da gente também a gente tem, tá? Até mesmo uma confeitaria aí, uma coisa de bolo. Igual eu já comentei, hoje em dia tem muitas lojas que abriram, né? Que eles fazem bolo. E aí, quando a gente pensa até nesse modelo do Ford, da produção em massa, essas confeitarias ou essas lojas de bolo, elas tentam aí vender algum bolo que seria o carro-chefe, tipo o principal bolo, e aí os outros que ela vai tanto que rechear ou personalizar conforme o cliente quer, aí ele foge um pouco daquilo que o Ford trabalhava. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você vai lá Ai, esqueci agora, na verdade, tem aqui na ponta da língua, mas é aquela que a Ana Maria Braga até faz anúncio deles lá, a Sodier, lembrei. A Sodier, você chega lá, tem vários tipos de bolos já prontos. E aí, eles têm uma organização da produção, porque tem a questão da matéria-prima, da massa. Quando você tem algo mais artesanal, é um pouco mais trabalhoso, mas também você pode até explorar um pouco mais o lucro. Quando você tem algo mais industrializado, se vocês vão no Extra, vão no Carrefour, lá vende uns bolos lá que são padrão. Aqueles bolos você encontra em qualquer unidade. Só que qual é a característica? Geralmente são bolos que já vêm pronto de alguma indústria que entrega para eles, e aí até o sabor você vê que é uma coisa mais artificial. Eu lembro que eu comprava do lado da ETEC, tem um Carrefour lá de São Vicente. E eu comprava donuts. Às vezes os alunos iam lá e compravam antes da aula. E aí depois de um tempo o Carrefour mudou o sistema, porque já vinha de uma indústria pronto e eles só tipo assavam e revendiam. Então, tudo isso são coisas que a indústria trouxe, né, o sistema, e aí tem a terceirização, não sei se vocês já ouviram falar disso, a terceirização também faz parte da indústria, tudo é para poder aumentar o lucro, tá? E aí, de novo, a gente olha coisas que eles já falaram lá atrás e que hoje são aplicadas. Ó, Maurício, coloquei uma foto aí para você. Bom, vamos ver aqui os benefícios. Ó, primeiro, padronizou a qualidade dos produtos, tá? Então, até um exemplo aí que a gente está falando. Você vai na Cacau Show, pode ser a Cacau Show do Guarujá, pode ser a Cacau Show, sei lá, do Rio de Janeiro, mas você vai encontrar a mesma qualidade do produto. Porque com essa sistemática, eles padronizaram tudo que você vai comprar. Então, independe se você compra aqui, se você compra em outro estado, se é a mesma empresa, vai vender do mesmo jeito, tá? Tipo, o mesmo produto vai estar lá, você vai encontrar. Permitiu aí também outro benefício, produzir em série, então você produz muito, e aí as empresas começaram a ter outros desafios, né, que a gente vai ver mais para frente, eu acho que é até na agenda 11 ou 12, que fala sobre a logística.
Então, tipo, como é que eu vou distribuir tudo isso que eu estou comprando, né? Comprando, não, desculpa, produzindo. Eu posso ter um sistema ótimo de produção que eu faço muita coisa. Mas espera aí, como é que eu vou distribuir isso? Senão vai ficar parado. Vocês entendem? Tipo, igual o exemplo do carro. Tá lá cheio porque eu não tenho como é que eu vou vender. Outro benefício aqui, reduzir os custos de produção, então ficou mais barato usando várias técnicas aí, né? E isso permitiu que ficar mais acessível, tá? Até desse da fábrica que eu coloquei pro Maurício aí, ó, de chocolate, eu vi que você escreveu. Eles lá fazem uma produção bem artesanal. Tipo, você vê, apesar de ter algumas máquinas lá, mas o chocolate passa sempre com um funcionário que vai ver a medida, a forma, não é aquilo que é só máquina rodando, tá? E aí, quando eu perguntei se vocês tinham ido em alguma fábrica, que eu perguntei antes, eu já fui com os alunos na fábrica da Coca-Cola, lá em Cajamar, tem da Natura, tem da Jequiti, e é muita tecnologia empregada. A da Coca-Cola, o funcionário ele só fica lá acompanhando se tá indo, tipo, a quantidade esperada, e no máximo o cara vai lá e aperta um botão, às vezes para regular alguma coisa da máquina, a pressão. Fica um painel mostrando a quantidade de refrigerante, e no painel mostra assim, tipo, o que está sendo produzido, vamos supor, Sprite. E aí depois ele mostra uma outra, qual é a quantidade que precisa produzir do próximo. Vamos supor, tá no Sprite e precisa fazer Coca-Cola. E aí a máquina, quando termina, ela não para, ela vai, faz o processo de limpeza e já entra o, o xarope lá, as coisas da Coca-Cola, tanto a lata quanto a garrafa, e aí vai passando tudo automaticamente, é muito louco lá. Essa da Coca-Cola fica perto de Jundiaí. Não é Jundiaí o nome da cidade, mas é do lado ali na região de Jundiaí, que a gente também já foi. E é bem bacana de você conseguir ver, porque se não fosse com a tecnologia, a gente talvez teria dificuldade aí de encontrar um monte de produto, né? Vai. Ó, é, bom, e aí, como resultado aí dessas ideias, né, dos representantes da administração científica, que é o Taylor, o Ford aí, e o Fayol que vem na clássica, hoje a gente tem essa quantidade de produtos. Um produto que é criado, vai na China, em pouco tempo ele já chega aqui, até se vocês forem ver a televisão, por exemplo. Antigamente era muito difícil você ter alguém com uma TV daquelas mais finas, eram grande maioria de tubo. Hoje em dia já é o inverso. Muita gente tem aquela mais fina e a de tubo você já vai deixando de encontrar, até porque nas lojas vocês já não encontram mais. Então é o que? É um reflexo da produção, da modernização e dessa mudança que a gente tem em todo o sistema, porque eles vão modernizando, vão acabando desovando, o que eles chamam, né, a produção. E aí entra a nova tecnologia, eles vão e colocam novos produtos. Tá, eu até coloquei um exemplo aí disso da televisão. Era de tubo, que eu acho que é VCR, a tecnologia. Aí veio o plasma, aí depois veio o LCD e veio o LED. A de plasma esquentava muito, aí eles pararam de produzir, aí migraram aí para LCD e para LED, tá? Ó, mas atenção aí até a todo esse processo, né? É, esses personagens que a gente viu, que é o Taylor, o Fayol, a gente precisa entender eles, mas dentro do contexto daquela época. Por quê? Para aquela época, aquilo que eles fizeram, e a forma que eles fizeram era muito bom. E aí, tanto que as críticas, tal, elas vieram em estudos futuros, porque depois, empregando novas técnicas, até de administração, até que eles começaram a ver, olha, tal coisa aqui, ó, gerou reflexo negativo assim, tal coisa. Só que para aquela época, aquilo que eles colocaram ficou muito revolucionário. E até porque, né, até hoje a gente tem isso colocado, tá? A Maria tinha comentado antes sobre a exploração do trabalhador, tal, do operário, e aí a gente teve também, junto aí com a Revolução Industrial, alguns estudos falando sobre o capital, né, que era sobre o dinheiro, sobre a exploração do trabalhador, e tem esse autor, vocês já devem ter visto várias coisas aí né, sobre ele, que é o Karl Marx, que ele coloca, né, o trabalhador é subordinado ao capitalismo, assim como a máquina, mas ele também teceu várias críticas aí
quanto ao que aconteceu, tá? É até associado à questão de comunismo, tal, o pessoal fala, e aí sempre usa a imagem do Karl Marx. Não sei se na escola vocês já tinham visto, ou no dia a dia aí, né? A gente vê qualquer coisa que fala de política, ou até mesmo o governo, aí os caras vão lá e falam, ah, você gosta do Karl Marx, você é comunista, não sei o quê, e começa a falar, né? É até engraçado, porque qualquer coisa eles já associam a isso daí do Karl Marx. Mas ele veio para poder trazer estudo abordando a questão do trabalhador, a forma que o trabalhador era explorado, junto às fábricas, a condição que as fábricas tinham. Então, a gente também precisa entender que a colocação dele foi as melhores condições, que até eu acho que foi